Muito bom dia a todos. Estamos chegando aqui para a nossa live no meio-dia. Princípios para uma vida bem-sucedida. Quero mostrar o quarto princípio do Sermão da Montanha hoje para você. Estou aqui meditando na palavra. Acabei de receber a visita dos meus discípulos, que são pastores em Avaré. Pastor Nelson, pastora Cristina, que foram contaminados por esse vírus, mas Jesus já os curou, os abençoou, eles estavam aqui testemunhando. Se você for entrando aí, vai dando um oi para nós, para compartilharmos esse momento juntos. Hoje nós vamos ensinar, dentro do Sermão da Montanha, o quarto princípio. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Um tempo de gratidão. Eu creio que, eu digo sempre que tudo que você agradece, cresce. Então quando você levantar pela manhã, não deixe que o seu coração seja contaminado pela ingratidão, pelo mau cheiro da ingratidão, mas atrai as coisas boas, sendo sempre grato a Deus. Eu digo que a gratidão, ela tem uma fragrância, ela perfuma os ambientes mais hostis da vida. Temos o exemplo daquela mulher que quebrou o vaso de unguento e derramou sobre Jesus. Quando o fez, todos sentiram o cheiro do perfume. A gratidão daquela mulher contagiou todo um ambiente, tocou todo um ambiente por causa da gratidão. Então, sempre que você for grato, você vai trazer um bom cheiro para o ambiente onde você estiver. Percebe isso? Então, eu vou usar o texto de Mateus 5, versículo de número 6, que vai falar da fome e sede de justiça. E eu escrevi aqui 2 versículos que eu quero colocar para respaldar essa palavra, que é 1 Pedro 3, 10 a 11 e João 8, 31 e 32. Então daqui a pouco a gente começa. Falta aí 3 minutinhos. Eu vou conversando com você aqui, vou me atualizando aqui com os versículos que eu quero ler com você, para a gente poder compartilhar esse princípio hoje. Que o Senhor abençoe teu dia, que a tua vida seja guardada pelo Eterno de uma forma linda e maravilhosa. Então é uma alegria estar aqui. Nós estamos em 9 dias, que são 9 princípios, e depois eu quero entrar numa sequência de ministração também sobre chaves para desfrutar uma vida vitoriosa. Eu quero apresentar 12 chaves, mas aí eu vou fazer um dia por semana para estar conectado com vocês. Então eu vou manter esse padrão desses 9 princípios, ensinando todos os dias. Eu comecei segunda-feira e vou até segunda próxima. E depois, a partir da outra semana, eu farei essa live com você, sempre na segunda-feira, ao meio-dia. Princípios, ou vou chamar de chaves, para desfrutar uma vida vitoriosa. Vai compartilhando lá, para nós termos um número maior de pessoas participando dessa live, ok? Então, dando continuidade aqui, queridos, nesse princípio que nós ensinamos, o primeiro dia, na segunda-feira, nós falamos sobre ser pobre de espírito, humilde de espírito. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Uma outra tradução nos diz, felizes os que são humildes, porque deles é o reino dos céus. O segundo princípio ensinado por Jesus, no versículo 4 de Mateus 5, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Eu falei com você sobre o poder do quebrantamento, que esse choro não é sinal de fraqueza, mas é sinal de dependência de Deus.
E ontem nós falamos sobre mansidão. Este princípio talvez seja o mais desafiador, não é? Até que descer ao nível dessa pobreza de espírito, de você entender sua dependência de Deus, você entender o poder do choro, né? Do quebrantamento. Mas a mansidão, ela é algo que nós precisamos exercer muita paciência, a manifestação do fruto do Espírito, para nós podermos então, na verdade, viver a mansidão. Jesus diz assim: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você percebe que se nós não nos aproximarmos de Jesus, não buscarmos mais a sua presença, não ser pessoas que frequentem o lugar secreto, nós vamos ter dificuldade de ser trabalhado por Deus, porque a gente aprende isso com Jesus. Nós não aprendemos paciência, mansidão com pessoas, nós aprendemos com Jesus. A mansidão precisa ser praticada num nível espiritual, não é? Então, e hoje eu quero falar sobre fome e sede de justiça. Quando Jesus diz isso, ele não estava falando de uma sede de justiça humana, de justiça social, daquilo que a teologia da libertação ensina, dos movimentos sociais, né? Dos movimentos em defesa dos pobres, etc. Que você vê muito esse discurso, né, do Brasil. Não, nós somos defensores dos pobres, mas eles não abrem mão das suas riquezas, né? Eles não doam de si para os outros. Não era essa defesa social que Jesus estava fazendo. Jesus estava falando de uma fome, uma sede espiritual, de algo que vai muito mais além do que aquilo que opera na esfera natural. Jesus está dizendo que a minha vida, que o meu coração, ele precisa ter fome e sede de ser justo nas minhas decisões, de ser justo no meu falar, no meu agir, no meu comportamento. Percebe isso? Jesus está dizendo que a sua vida e a minha vida precisa refletir a justiça do céu, não a justiça da terra. Porque a justiça da terra, ela é falha. A justiça da terra, ela, por mais justo que os nossos juízes, os nossos homens que estão envolvidos na justiça tentam ser, eles falham. O que nós precisamos é da justiça de Deus. E o que o Jesus está dizendo aqui é que eu e você precisamos estar tão sedentos, tão famintos por essa justiça, que ela reflita a nossa vida diária, na nossa vida dentro da própria casa, no nosso relacionamento familiar, esposa, filhos, ser justo. Jesus está falando que fome e justiça, queridos, é como se a gente pudesse cobrir a nossa casa com telhas transparentes, onde Deus pudesse nos ver e nós pudéssemos ver a Deus. Claro que Ele nos vê, independente de termos telhas transparentes, mas que nós pudéssemos saber como Deus está agindo e como Deus julgaria aquela causa. Por exemplo, quando você aponta o dedo para alguém e você diz: não, mas eu estou sendo justo, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou em defesa minha, eu preciso ser... Pense que como Jesus agiria se ele estivesse no seu lugar? Você já leu um livro intitulado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Eu li esse livro várias vezes. Hoje esse livro se transformou num filme. Se você entrar no YouTube, você abaixa esse filme, você pode assistir lá. E esse filme fala do que você faria. O que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Será que ele iria aos lugares que você está indo? Será que ele falaria o que você está falando? Será que ele praticaria a justiça que você está praticando? É essa a justiça que Jesus está falando. Você quer ver? Eu vou te mostrar 2 textos bíblicos que vão nos ajudar a entender isso. Jesus fala em João, com palavras do evangelista João, no capítulo de número 8, no versículo 31 e 32, diz assim: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando de uma permanência nele. É como se ele estivesse dizendo: a justiça que vocês precisam ter fome e sede, é essa justiça que flui de mim, que emana da fonte que jamais se contamina. Porque a justiça da terra, ela emana de fontes contaminadas.
Quando Jesus fala através do profeta Jeremias, dizendo assim: deixastes a mim fonte de águas vivas e cavastes para vós cisternas rotas onde não há água, o profeta está falando exatamente nessa justiça, nessa fome e sede da justiça de Deus, da justiça que emana de uma fonte que jamais se contamina. E depois o último texto que eu quero compartilhar com você é o texto de 1 Pedro, no seu capítulo de número 3, versículo 10 e 11. Vamos dar uma olhadinha lá e ver como que Pedro trata essa questão e como ela precisa estar inserida dentro da nossa vida. No versículo 10 e 11 do capítulo 3 de 1 Pedro está escrito assim, ó: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busca a paz e siga-o. O que é que Pedro está falando? Ele está repetindo as palavras do salmista no Salmo 32, quando ele diz: porque quem quer amar a vida e ver dias bons, e viver dias bons, ou ver dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Então, todas as vezes que eu empresto a minha boca para falar coisas más, para fazer julgamentos, para entrar no campo da ingratidão, da traição, quando eu permito que a minha boca seja usada para montar um complô, para julgar pessoas, para condenar pessoas, quando eu permito isso, eu não estou sendo justo. Eu perdi a minha essência de fome e sede pela justiça de Deus. Nós não sabemos julgar, nossa justiça é falha, nós temos que deixar Deus fazer o julgamento por nós, e muitas vezes nós não esperamos. Jesus disse lá em Mateus 12, e versículo 37 e 38, ele diz assim, que nós seremos julgados pelas palavras que falamos. E diz assim: toda palavra frívola que sair da vossa boca, vocês vão de dar conta dela no dia do juízo. Por isso que o salmista diz: se eu coloco um anjo para guardar as portas dos meus lábios. Por isso o velho patriarca Jó diz: eu coloco a mão na minha boca. Porque nossas palavras são sentenças de vida ou morte, queridos. Há um poder imenso naquilo que nós falamos. Então, se o meu coração está contaminado, ele vai produzir aquilo que está dentro. Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Jesus diz que do coração do homem procede o ódio, a amargura, o ressentimento, a ira. Do coração do homem procede os maus desejos, os maus pensamentos. Então eu preciso guardar meu coração puro diante de Deus. Eu quero abençoar você com esse quarto princípio hoje e dizer: se você quer ser feliz, viver uma vida abençoada em Deus, tenha fome e sede de justiça. Eu preciso ter fome e sede de justiça. Percebe isso? Quero orar com você e te abençoar nessa live. Uma live mais condensada hoje, mas com um princípio poderoso. Levante todas as manhãs dizendo: Senhor, eu quero ser feliz. Eu me dê fome e sede de justiça hoje. Seja justo nos seus julgamentos com as pessoas que você ama. Sabe, às vezes nós somos muito complacentes com os nossos erros. E somos radicais, duros com os erros dos outros. Nós precisamos ser mais amáveis. Nossas palavras precisam conter mais doce do que mel. Doces e o mel, muito mais do que o fel, do que a amargura. Muitas vezes nossas palavras são duras, amargas. Nós ferimos pessoas que amamos com as nossas palavras. Você percebe isso? O Senhor está falando conosco nessa tarde. Você está dizendo: filho, se você tiver fome e sede da minha justiça, você vai ser um abençoador. Você vai ser um condutor de vida, de bênção. Como eu li aqui logo no início essas frases para você. Você nasceu para provar o melhor de Deus. Você é um movedor de montanhas. Você pode andar pelo fogo e não ser queimado. As águas das circunstâncias não o inundarão. Você pode vencer qualquer doença ou moléstia. Você está rodeado por anjos que o protegem cuidadosamente. E você e eu não morreremos prematuramente, mas viveremos para glorificar a Deus. Você será constante e continuamente guiado pelo mentor de sua vida, o Espírito Santo. Você será reavivado em meio a qualquer tribulação. Seus inimigos se tornarão inimigos de Deus. E você será completado cada
contemplado cada dia com o milagre que Deus começou em sua vida. Deus te toque nesta tarde e te abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe a obra de suas mãos e te dê um coração que tenha fome e sede de justiça. Vamos orar por isso? Pai, eu abençoo as pessoas que estão comigo nesta live. Eu declaro que a fome e a justiça, fome e sede não dessa justiça da terra, mas da justiça do céu, não de uma justiça terrena, mas de uma justiça espiritual, possa inundar meu coração e o coração dos meus irmãos que estão comigo agora. Eu oro para que o Senhor os alcance, os toque, os renove e os fortaleça. Que nós sejamos mais justos nos julgamentos que fazemos dentro de nossas casas, no ambiente que vivemos, na nossa célula, no nosso discipulado. Às vezes somos duros com as pessoas que estamos cuidando, mas às vezes complacentes com os nossos próprios erros. Deus, ajuda-nos a sermos justos e nos dê fome e sede de justiça. Essa é a minha oração nesta tarde, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado às pessoas que estiveram comigo, a Elicilene, a Claudete, Elaine. Saudade, Elaine. Esses dias eu vi tua foto lá no Facebook. Saudade daquela garota que estava sempre com a gente lá na comunidade. Aí nós fazemos uma visita. Sônia, Regina, Caetano, estou feliz de te ver na igreja curada, minha querida abençoada. Simone, que está com a gente sempre. O Tiago Camargo, que a paz do Eterno esteja contigo também, meu querido. Então, deixa eu fazer um comunicado aqui para você. Toda sexta-feira, o Senhor tem me levado a um tempo de clamor por avivamento. Eu procuro separar uma noite para passar no meu lugar secreto por semana. Mas o Senhor me direcionou a fazer lá da igreja uma live chamada O Clamor para um Avivamento. Este avivamento que a nossa alma precisa, que o nosso coração deseja, que a terra está seca. E eu estou falando sobre os resultados deste avivamento na vida da igreja no livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Tiago profetiza ali em Atos 15, ele diz que o tabernáculo caído de Davi haveria de ser restaurado, suas ruínas deveriam ser reconstruídas. Então eu vou falar muito sobre isso nessa live, que eu vou começar em torno de 10h30 da noite, às 22 horas, já estou na igreja, e de lá eu começo essa live. Quero te convidar não somente a assistir comigo, mas a participar do tempo de oração. Nós vamos dar uma palavra e depois nós vamos ter um tempo de clamor. Algumas pessoas presenciais vão estar lá comigo, eu tenho convidado alguns dos meus discípulos, líderes. Quero fazer um desafio aos pastores, pastoras, que puderem estar comigo lá, os meus discípulos da liderança de linha de frente também. E eu vou estar lá para esse tempo do clamor. E durante este ano, até o final do ano, que vai dar um total entre 30 e 32 sextas-feiras, nós vamos estar lá gerando este avivamento no altar de Deus. Fazendo o que Joel disse, chorando entre o alpendre e o altar. E dizendo, poupa o teu povo, Senhor. E lá no capítulo 2, versículo 28, ele disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É isso que eu quero para a minha vida, eu quero para a minha família, e eu quero para você. Eu desejo isso para a cidade, eu desejo isso para a nação brasileira. Então, meu convite a você para voltar a estar comigo na nossa live hoje, das 22 horas. Um beijo no seu coração, um forte abraço e Deus te abençoe.